Hoje nós estamos iniciando mais uma série de mensagens aqui da Igreja do Alto, quando a vida dói. É importante nós pararmos para pensar em tudo que nós estamos vivendo no cenário, de tantas pessoas passando por momentos de lutas e sofrimentos, e reconhecer que, de fato, às vezes a vida dói. Às vezes passamos por momentos de muitas dificuldades, de muitas tristezas. Neste mês, o mês de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, no último dia 10, o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, nós lembramos quantas pessoas chegam a um ponto de dor que chegam até tirar a própria vida por causa de toda a dor e sofrimento que estão passando. A OMS reconhece o suicídio como uma prioridade na saúde pública. E veja os dados: uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos. O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. E num momento de pandemia, como que nós estamos passando? Uma matemática muito perigosa, juntando com este quadro. Fatores que podem colaborar, aprofundar esse sentimento e impulsionar pessoas a cometerem este ato. A Organização Pan-Americana de Saúde ela diz o seguinte: embora a relação entre distúrbios suicidas e mentais, em particular depressão e abuso de álcool, esteja bem estabelecida em países de alta renda, vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momentos de crise, com um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida, tais como problemas financeiros, términos de relacionamento ou dores crônicas e doenças. Além disso, o enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos ou perdas em um senso de isolamento estão fortemente associados com um comportamento suicida. Veja que matemática perigosa nós temos neste tempo de pandemia que nós estamos passando. O estresse, a ansiedade aumentando, porque nós não sabemos o que vai ser do dia de amanhã, não saber se vamos poder sair de casa para ir ao supermercado, para ir à farmácia, ou para ir trabalhar com pessoas que precisam disso, e se vão voltar, se não vão ser contaminadas ou não vão contaminar pessoas da sua família. Problemas financeiros, como a nossa economia foi atingida neste tempo. Pessoas perderam empregos, empresários foram à falência. E como isso colabora para esse momento de dor. O crescimento dos conflitos de relacionamentos, nos casamentos, relacionamentos entre pais e filhos. Quantas pessoas não estão conseguindo lidar por conta da tensão, por conta das perdas, resulta em uma pressão nos relacionamentos, o isolamento, pessoas que estão se sentindo sozinhas, distantes dos seus entes queridos, impossibilitados de estarem juntas, pessoas que estão passando por um momento de carência e de solidão. E ainda quando nós vemos os noticiários, o aumento nos casos de violências e de abusos. Que tempo difícil que nós estamos passando. Por isso, durante este mês, nós vamos falar sobre esta série. Quando a vida dói. Quando a tristeza, quando o sofrimento bate a nossa porta. E de fato, às vezes, nós reconhecemos que a vida dói. Nós vamos refletir no livro de Jó durante todo este mês. Vamos ver o que Deus fez na vida de Jó e o que Deus está fazendo hoje em nossas vidas. Vamos orar, pedir para que Deus fale aos nossos corações esta manhã. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine as nossas mentes, fale aos nossos corações, fortaleça a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mantenha um texto bíblico próximo a você. Nós vamos refletir no primeiro capítulo de Jó. Jó, capítulo 1. Nós vamos passar por alguns blocos de textos e fazer algumas aplicações para a nossa vida. Ver o que Deus estava fazendo no texto e o que Deus está fazendo hoje também. A primeira pergunta que vem para nós é: quem é Jó?
Quem foi Jó? Quando este livro foi escrito? Nós não sabemos ao certo quando o livro foi escrito, mas o que nós sabemos é que nós temos um dos livros mais antigos escritos da história. Um dos livros mais antigos da Bíblia. O narrador, ele começa apresentando Jó. E ele começa trazendo a principal característica de Jó. No versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é a principal característica da identidade de Jó. Talvez se nós fôssemos apresentar Jó hoje, nós iríamos colocar Jó, iria apresentar Jó nas suas redes sociais, ou no Facebook, no Instagram, perguntando quem é Jó no LinkedIn, e o que ia trazer aqui seria as características secundárias. O que não é aqui no texto. A principal característica é homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Depois o narrador ele vai trazer o que Jó possuía, toda a riqueza de Jó. Mas o narrador ele lembra da consequência de ser esse homem íntegro e reto, temente a Deus que se desviava do mal. Depois de dizer que Jó ele era um homem poderoso, um homem muito rico, o maior do Oriente, que tinha 7 filhos e 3 filhas, mas a sua família vivia em harmonia, e os seus filhos comiam nas casas dos outros, chamavam as suas irmãs e viviam em harmonia. Mas veja a consequência de um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele chamava os seus filhos e os instruía, e os santificava, e os ensinava. Ensinava o temor do Senhor, segundo quem ele era e o que ele aprendeu em como ele vivia. Mais ainda, Jó apresentava sacrifícios de holocaustos segundo o número de seus filhos, porque talvez os seus filhos tenham blasfemado contra Deus. Jó levantava-se de madrugada e orava pela vida dos seus filhos, intercedia pela vida dos seus filhos. Esse era Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A partir do versículo 6 ao versículo 12, nós temos o que eu chamo do primeiro round de uma grande batalha. E o texto ele diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que título maravilhoso o próprio Deus imputa para Jó: meu servo. Essa era a identidade de Jó, de um servo de Deus. O narrador diz quem é Jó e agora Deus diz quem é Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas aqui talvez tenha algumas características, alguns aspectos interessantes que podem ser curiosos para nós hoje. Deus, sendo onisciente, pergunta para Satanás de onde ele vem, como se Deus não soubesse. A ideia aqui do texto é que Deus está perguntando para Satanás o que você quer, o que você está fazendo aqui. Não é que Deus não soubesse onde Satanás estava, mas sabendo Deus da astúcia do inimigo, da astúcia de Satanás, e pergunta para ele. Satanás, de forma irônica, responde ao Senhor. Deus olha para Satanás e diz: você viu que existe lá na terra um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus? Olha, ele é meu servo. Num segundo bloco, então, do versículo 6 ao versículo 12, Satanás responde a Deus e ele diz: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão
E toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que Satanás estava dizendo para Deus é: olha, sabe por que o Jó ele é íntegro e reto? Porque ele tem tudo, ele não precisa de nada, ele não passa por nenhuma dificuldade. Ele não precisa de nada, ele tem tudo segundo os padrões deste mundo, segundo os padrões daquilo que é necessário para uma vida feliz e alegre. Jó tem tudo, Jó não lhe falta nada, o Senhor tem multiplicado, o Senhor tem abençoado Jó dia após dia. O que nós não podemos nos esquecer aqui é que em todo o livro de Jó, Deus demonstra sua soberania e poder. Um Deus que está cuidando de todas as coisas, um Deus que está no controle de todas as coisas e até mesmo Satanás. Quando nós pensamos a respeito de Satanás, o nosso inimigo, nós podemos ter algumas posturas. Negar a existência, dizer não, Satanás, ele não existe e Deus é quem coordena todas as coisas e Satanás não está trabalhando. Ou Satanás está trabalhando de forma independente, conforme o seu querer e o seu poder, e imputamos muito poder a Satanás. Mas o que a Bíblia nos mostra é que todas as coisas estão debaixo do poder de Deus, e até o próprio Satanás. E como Lutero ele diz que até Satanás é o Satanás de Deus. Nós vamos ver o que aconteceu. Aquilo que Satanás fez na vida de Jó. Mas existe uma grande diferença no agir de Satanás e no agir de Deus. Satanás ele age segundo a sua maldade para tentar destruir a vida dos filhos de Deus. Deus usa todas as coisas para aperfeiçoar, segundo o seu propósito, a vida dos filhos de Deus. Essa é a grande diferença que Satanás não sabia. Essa é a grande diferença e que nós sabemos. Que você que vai acompanhar toda essa série, nós vamos descobrir juntos o que Deus estava fazendo aqui, que Satanás não vence, mas que Deus, que é soberano sobre todas as coisas, tem uma grande obra para a vida de Jó. Mas veja que desastre Jó enfrentou. Veja que momento de dor Jó enfrentou. A partir do versículo 13 ao versículo 19. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do deserto e deu contra os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Pense comigo neste quadro. Jó que se levantava de madrugada todos os dias para orar pela vida de seus filhos, passa para pegar uma xícara de café e vem aquela ligação, aquela batida na porta fora de horário, que já assusta, que já nos assusta. A gente pensa: o que aconteceu? E Jó recebe notícias desastrosas. Jó, ele perdeu tudo aquilo que nós colocamos como pilares para a nossa vida.
Jó perdeu sua família, os seus filhos, e Jó perdeu os seus bens. Aquilo que nós encontramos como de mais importante para a nossa vida, na nossa construção, dentro da nossa cultura. Jó perdeu todas essas coisas. Aquelas coisas que Satanás disse: olha, se Jó perder tudo isso, ele vai blasfemar perante a face do Senhor, porque ele é fiel, porque ele obtém. Porque ele tem essas coisas. Mas no versículo 20 ao versículo 22, nós vemos a consequência, o que aconteceu, o que Jó fez. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Essa atitude dele levar a sua mão sobre uma capa que ficava sobre a sua roupa de baixo e puxar ela e rasgar representa o seu luto, a sua dor de luto. Algo que era comum, essa ação descrita em outras partes no Antigo Testamento. Algo que era do costume, num momento de luta, eles rasgarem as suas roupas para demonstrar a sua miséria e a sua dor. Jó raspou a sua cabeça, algo que para o Antigo Testamento o cabelo e a barba representavam a glória do homem, como que Jó diz: não tenho mais nada, perdi tudo. Mas sabe o que ele faz? Ele lança-se no chão e adora. O texto diz: lançou-se em terra e adorou. Com a ponta dos dedos dos pés, com o joelho, com o seu peito em chão, com a palma das suas mãos no chão, a sua testa no chão. Charles Swindoll diz que talvez nenhum de nós já experimentamos uma adoração como essa. E ele se coloca diante de Deus e adora e reconhece quem é Deus. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó, ele está reconhecendo quem é Deus. Deus é quem me deu. Deus é quem tirou. Porque é Ele que está sobre todas as coisas. É Ele quem governa todas as coisas. E o final do texto diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó se manteve íntegro. E neste ponto, o único que foi envergonhado foi Satanás. E aí talvez você me pergunta: mas Bernardo, Jó perdeu tudo. Jó não perdeu os seus filhos. Jó perdeu as suas propriedades, aquilo que ele construiu uma vida inteira. Qual o motivo que ele tem para adorar? Aqui é que está a grande questão na identidade de Jó. Quando a vida dói, quando a vida doeu para Jó, a sua identidade, aquilo que era de mais importante, foi aquilo que permaneceu. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe qual é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster? A primeira pergunta é: qual o fim supremo e principal do homem? Como nós respondemos a esta pergunta hoje? Qual o objetivo da vida? O que nós estamos fazendo neste mundo? Para que nós estamos aqui? E talvez para muitas pessoas elas vão pensar: eu estou aqui para ter uma família, para ter um emprego, para sustentar a minha família, meus filhos terem filhos e eu vou morrer. Pronto. Esta é a vida. E isso para muitos não é suficiente. Muitas pessoas buscam uma causa, algo maior, para trazer uma resposta de qual o objetivo, qual o propósito da vida, e se envolvem em várias causas, em várias militâncias para trazerem um sentido maior para a sua vida, para trazer uma causa maior para a sua vida. Mas a resposta do catecismo é: qual o propósito da nossa vida é. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E foi o que Jó fez. Porque Jó entendia quem ele era. Deus sabia quem Jó era. Propósito da vida não é obter, não é construir, não é fazer,
mas adorar ao Senhor e glorificá-lo para sempre. Qual o objetivo da vida? Nós encontramos lá na criação, lá em Gênesis capítulo 1. Quando Deus cria o homem à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus olha para o homem e diz que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para ser um espelho da sua glória, para manifestar a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo da vida. E quantas pessoas estão sofrendo? E quantas pessoas estão passando por um momento de angústia por causa das perdas, por causa da ansiedade, por causa dos conflitos, por causa de todo o cenário que nós estamos vivendo? E a pergunta que emerge para essas pessoas é: o que eu estou fazendo no mundo? Quando a vida dói, essa pergunta vem em nossa frente e diz: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Qual o propósito disso tudo? E a grande maioria das pessoas, às vezes, não encontram uma resposta. E a resposta é para que possamos adorar a Deus. Sabe, vivemos em uma geração que anseia por propósitos, causas para investir a sua vida, mas que não querem seguir o propósito para que foram criados. Vivemos em uma geração que quer uma resposta para o propósito da vida, em dizer no que elas podem fazer para o mundo, em que elas podem fazer na sua existência. Ou, olhando para a sua vida, muitos reconhecem a sua insignificância e buscam trazer um grande significado. Na busca do significado para a vida, o anseio pelas causas, para encontrar propósito. Mas enquanto o propósito para o qual você foi criado, de adorar a Deus, não for o seu objetivo de vida, nenhum outro propósito pode satisfazer e suprir o coração humano. Enquanto não entendermos qual o propósito para o qual nós fomos criados, que é viver de forma íntegra, correta, de viver para glorificar a Deus, que tudo que norteia as nossas vidas não são as causas, por mais justas que elas possam ser. E sim, podemos nos envolver com causas justas, militar por causas justas, buscar envolver com bons propósitos de justiça. Mas se não reconhecermos que isso tudo é por causa daquilo que Cristo fez em nós, se não reconhecemos que isso tudo que nós fazemos é para a glória dele, vamos limitar a nossa vida apenas a este mundo. E Paulo vai dizer: se isso acontece, vamos ser os mais infelizes de todos os homens. Sabe por que Jó, ele se prostra, ele adora a Deus? Porque ele entende qual é o propósito da sua vida. O que ele estava fazendo e quem é Deus. Por outro lado, nós temos Satanás. Satanás não está interessado em te fazer rico ou pobre, doente ou saudável. Ele se preocupa com o seu testemunho. Quando nós assistimos alguns programas, aqueles que entrevistam Satanás, eles perguntam o que você vai fazer na vida dele. Satanás responde: eu vou fazer ele ficar doente. Eu vou fazer ele sofrer, eu vou fazer ele ficar pobre, eu vou fazer ele perder tudo. Sabe, Satanás não está preocupado se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se você vai ter saúde ou se você não vai. Satanás está preocupado se você vai viver de forma a glorificar a Deus ou não. Porque é isso que ele está fazendo desde Gênesis capítulo 3. E é isso que ele continua a fazer e a militar. Enquanto Deus, quando nós reconhecemos a vida na perspectiva da ótica daquilo que Deus nos criou e o propósito dele de vivermos para adorá-lo
E enquanto a cada dia, a cada luta, a cada dificuldade somos aperfeiçoados, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, para que possamos ser parecidos com Cristo. Satanás milita para nossa destruição, para que possamos dar mau testemunho, para que possamos não glorificar a Deus. E esta é a luta dele. É isso que Satanás está fazendo aqui na vida de Jó. Mas Jó, no momento mais difícil da sua vida, reconhece quem é Deus, quem ele é, e ele adora a Deus. Quem é Deus? Um Deus soberano e poderoso que está acima de todas as coisas. Quem ele é? Um homem. Rasga suas vestes, raspa sua cabeça, reconhece a sua miséria e adora ao Senhor e diz: o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Quando a vida dói, continue adorando ao Senhor. Talvez você quer descobrir qual o propósito da sua vida. O que você está fazendo no mundo. E aquilo que traz mais dor, às vezes para nós, não é a situação que nós estamos enfrentando, não é em si a luta, mas a pergunta: por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou doente? Por que eu perdi? Por que eu estou passando por essa aflição? Diante disso, emerge a pergunta: qual o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? E quando nós não conseguimos responder essa pergunta, nós chegamos, talvez, ao que vai ser o maior colapso do ser humano. Um vazio completo, um vazio existencial, um vazio da alma, que junta o cenário que nós estamos vivendo, que junta a um momento de dor e nos coloca em um estado de completo desespero e angústia. Mas quando nós entendemos que quando a vida dói, nós conseguimos responder, saber que o Senhor está aperfeiçoando a nossa vida, que o Senhor é quem está trabalhando em nossa vida, segundo o seu propósito, e que o nosso propósito é glorificar a Deus, viver de forma íntegra e reta, que teme ao Senhor e que se desvia do mal. Aí sim nós temos uma outra perspectiva. Mas o fato aqui, para muitas pessoas, isso não é suficiente. Para muitas pessoas, temer ao Senhor, viver de forma íntegra e reta não é o bastante. Parece ser algo simples mais em uma geração que é estimulada dia após dia a ter sempre algo novo, a ter sempre um estímulo novo de vida, mas enquanto o estímulo da nossa vida, o estímulo principal, não for viver para a glória de Deus, nada mais vai ser suficiente para nós. Nada mais vai suprir o vazio dos nossos corações. Ouçam bem, jovens que estão me assistindo, que estão buscando uma causa para a vida, que estão se perguntando para que você está neste mundo e você busca algo para se entregar no anseio de descobrir um propósito. E quantos jovens perdem a vida por conta desse anseio? Enfrentam um vazio profundo em seus corações porque não sabem responder a esta pergunta. Cristo Jesus nos reconcilia com Deus segundo o seu propósito. Cristo Jesus resgata aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida e pela sua graça nos chama a viver segundo este propósito, para glorificar a Deus. Você vai se envolver com causas justas, você vai se envolver com bons projetos sociais. Pode ser que sim, isso é ótimo. Mas é por causa da boa obra que Ele operou em nós, não por causa da sua busca por anseio de algo.
E se você olha para a sua vida e você reconhece que não precisa viver segundo uma vida que glorifica a Deus, eu oro para que o Espírito Santo de Deus encha seu coração de temor. Eu oro para que você possa ser cheio de temor em seu coração para descobrir este propósito. Quero deixar 4 princípios para a nossa vida. Quando a vida dói, 4 princípios que podem nos ajudar a viver e a passar por esses momentos, segundo o que nós olhamos nesse texto. Primeiro princípio: encontramos um inimigo que não podemos ver, mas é real. Satanás existe. E ele está lutando. E ele está militando para arruinar o nosso testemunho, para destruir a nossa vida, para que possamos viver de modo a não glorificar a Deus. E este é o principal objetivo dele. Não negue a sua existência. Negar a sua existência é viver de forma imprudente, não estar atento que ele está à nossa volta, dia após dia. Segundo princípio, suportamos provações que são permitidas. Nunca podemos explicar ou compreender o mistério insondável da vontade de Deus. Não viva querendo obter uma resposta para todas as coisas. Nós não vamos conseguir aqui. Deus não está comprometido em te dar respostas. Deus não está comprometido em nos fazer e nos dar uma vida alegre e feliz. Ele está comprometido com o seu propósito para as nossas vidas, para que possamos viver de modo a glorificar. Mas saiba de algo: não existe nada que atinja a sua vida que antes não tenha passado pela mão de Deus. Não existe nada que atinja as nossas vidas, mas que antes não tenha passado pela mão de Deus. Porque Ele tem um propósito para todas as coisas. Suportamos provações que são permitidas. Terceiro princípio: há um plano que não compreendemos, mas é o melhor. Nós enxergamos a vida de forma limitada. Um exemplo que nós temos é no livro de Jó. Nós vamos trabalhar essa série em 3 partes. Trabalhamos a introdução, o primeiro capítulo. Vamos lá no meio do livro de Jó, seus questionamentos e no final o que Deus fez. Jó não compreendia de forma completa tudo aquilo que ele estava passando. Mas lá na frente foi-lhe revelado o propósito de Deus para tudo isso e ele compreendeu. Enxergamos o momento que nós estamos passando de forma limitada, mas Deus enxerga de forma panorâmica todas as coisas e nada foge ao controle de Deus. Há um plano que não compreendemos, mas é o melhor. Quarto princípio: passamos por sofrimentos que não esperávamos, mas que são necessários. Às vezes, quando a vida dói, a gente não esperava por aquele momento passar por tudo aquilo. Mas quando nós passamos, nós enxergamos como Deus foi bondoso e gracioso e nos ensinou. Existem lutas que são necessárias. Existem lutas que Deus nos permite, provações, dores que Deus nos permite passar, para que possamos ser aperfeiçoados segundo o seu propósito. Quando a vida dói, lembre-se que nós temos um propósito maior, de viver para a glória de Deus e de que Deus está trabalhando, de que nada nos atinge sem antes ter passado pela mão de Deus, nada foge ao controle de Deus e Ele está trabalhando segundo o seu propósito. Se você tem pensado ou já pensou
passou por alguns momentos em retirar a vida, em acabar com tudo e achar que isso vai resolver todo o problema. Não. Renda-se a Cristo Jesus, ao propósito que Ele tem para a sua vida. Renda-se a este amor que pagou um alto preço por nós, que se entregou pela nossa morte, pela nossa falta de propósito, pela nossa crise, desse vazio existencial, mas que nos dá um novo propósito de vida, para vivermos segundo o seu propósito, que Ele nos chamou, que Ele nos resgatou. E aí, quando a vida dói, nós podemos saber que existe um Deus que é poderoso, que está sobre todas as coisas, que está coordenando a nossa vida, que está nos aperfeiçoando para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. É desafiador, Pai. É desafiador, Deus. Mas é bom saber que quando a vida dói, saber que tem um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que é poderoso, um Deus que está governando, um Deus que está direcionando. Saber que nós temos um propósito de vida segundo o seu propósito para nós, que é de viver de forma íntegra, reta, temendo a Deus, glorificando a Deus, Pai. E que nós possamos viver dessa forma, ó Deus. E saber que quando a vida dói, quando o problema bate à porta, quando as ansiedades, quando os conflitos, nós possamos aprender a olhar para o Senhor, ó Deus. E saber, Pai, que no Senhor nós encontramos um propósito para a vida. Que no Senhor nós encontramos, ó Deus, a direção, a sabedoria, ó Pai, para que possamos viver de modo digno do Senhor, a glorificar ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.